Olá, eu sou Sandra Martinhago, do Instituto Nefesh, e vou trazer para você, nesse dia, algo sobre depressão. E o tema é: qual o benefício da depressão? E se você ficar até o final do vídeo, eu vou ensinar para você uma técnica para você desativar a tristeza que promove, então, a depressão. Será que realmente existe algum benefício em ter a depressão? Ou você sabe por que você deprime? O que leva você realmente a chamar o que você está vivendo nesse momento de depressão? Geralmente, nós deprimimos depois de um impacto. Nós deprimimos depois de algo que nos acontece e que nos proporciona algum nível de tristeza, algum nível de dor, né? Quando que você nunca teve um momento de tristeza, ou uma decepção, ou algo que você se decepcionou, você esperava um pouquinho mais sobre aquela pessoa, aquela situação, e, pô, não deu certo, né? Não atenderam às nossas expectativas. Então, é muito comum que você, nesse momento, então, deprima. Não há nada de errado nisso. E isso é uma defesa do seu organismo, é uma defesa biológica, né? Então, tá tudo bem com você. Se você está deprimindo, então, nesse momento, é porque o seu organismo está dizendo: diminui, um pouquinho menos. Você precisa agora dar uma olhadinha para dentro de você. Você precisa agora olhar para essa tristeza, você precisa agora olhar para essa decepção. Então, o seu metabolismo baixa, você diminui a sua energia e aí a vontade de ficar quietinho. Vamos descansar um pouquinho, vamos ficar quietinho, vamos dar um tempo. Só que nós vivemos uma era onde as pessoas não nos permitem deprimir, não nos permitem ter nenhum nível de tristeza. E aí nós vamos brigar contra o nosso biológico. Quer dizer, o nosso corpo está pedindo para que a gente dê uma atençãozinha para ele. E a gente não está dando. Então você vai, nesse momento, correr um grande risco. E qual é o grande risco nesse momento? O grande risco nesse momento é de você criar alguma enfermidade além da depressão. Então aí você vai desenvolver várias doenças: hipertensão, diabetes, hipotiroidismo e tantas outras enfermidades que você pode desenvolver porque você não permite olhar para dentro de você. Se olharmos as pessoas deprimidas pelas pesquisas que já foram feitas sobre as enfermidades, eu não sei se você sabe, mas pessoas que deprimem não têm câncer? Pois é. Então, se eu dou esse tempo para olhar para mim, a grande chance de eu não desenvolver câncer é enorme. Então, a depressão, às vezes, pode estar sendo um benefício para que você também não desenvolva nenhuma enfermidade. Outra coisa interessante é que o nosso organismo, então, nos levando à depressão, e falando de depressão agora nesse sentido de querer ficar tranquilo, querer ficar sozinho, não querer conversar com ninguém. Então, uma depressão saudável, né? Que nós precisamos e devemos dar tempo para esse momento. Não tem nada de errado em fazer isso, não tem nenhum problema em fazer isso. E, aliás, existem pessoas que se reabastecem ficando quietinho. Então, nós precisamos olhar um pouco para as nossas necessidades. Agora, existem outro tipo de depressão que vão criar alguns danos na nossa vida. Então, eu também vou falar um pouquinho disso agora.
E quais são esses outros tipos de depressão? Nós temos a depressão endógena, nós temos a depressão de conjuntura reativa, e nós temos a depressão também de compensação. Então, eu vou falar dessas 3 depressões para você. O que é uma depressão endógena, né? A depressão endógena, ela é transgeracional. Então, a depressão endógena, ela pode estar vindo do que você está vivendo na sua história, do que já aconteceu na sua geração. Então, por exemplo, a depressão endógena é aquela depressão que a pessoa diz assim, nossa, eu sempre fui triste, né? Eu sempre tive tristeza na minha vida, eu nunca tive muita alegria, nunca tive muita vontade de fazer as coisas, eu não consigo me divertir, eu não me permito ter prazer. Então, são aquelas pessoas que sempre tiveram tristeza na vida, nunca se viram felizes. E isso pode ter um cunho transgeracional. O que é esse transgeracional? Então, você pode ter nascido, né, após abortos, você pode ter nascido após morte de um irmãozinho, e esse aborto pode ser voluntário ou involuntário. Independente disso, se você nasce após um aborto, e não necessariamente precisa ser imediatamente após, né, desde que você, na sua linha da genealogia, você venha após um aborto, é possível que você tenha essa tristeza. Então, às vezes, investigar se a mãe teve algum aborto pode ajudar você a sair desse processo de tristeza que é promovido por o que a gente chama de depressão. Outra fonte transgeracional que pode gerar, talvez, uma depressão é você ter nascido no mesmo mês de morte, e no mesmo dia, ou 7 dias antes ou depois da morte de alguém da sua genealogia, como pai, como avós, bisavós, né, às vezes um tio. Então, você nasce no mesmo mês e próximo desse aniversário. Só que você, para que seja uma depressão transgeracional, você não está no tempo dessa pessoa. Então, você não chegou a conhecer essa pessoa, você nasce anos depois, ou você é concebido meses depois da morte dessa pessoa. Então, você não estava ainda nesse projeto temporal de agora. Então, você não estava concebido. Então, se você não estava concebido antes da morte de uma pessoa que morre próximo da sua data de nascimento, você pode ter essa depressão endógena por conta desse transgeracional, por conta do sofrimento que a família viveu, por conta do que eles passaram ali naquele momento, você pode estar trazendo essa carga emocional, né? Outra coisa que pode acontecer também é o que a gente chama de projeto sentido, que é quando você está na gestação, na barriga da sua mãe, e a sua mãe passa por uma perda muito grande, a morte de alguém, e essa tristeza ali você assimila nesse ventre materno. Então, isso também pode levar você a dar o nome de depressão para aquilo que você está sentindo. Então, é importante, às vezes, investigar se a sua depressão não está vindo desse transgeracional. E uma vez que você toma consciência disso, é muito possível que você libere essa tristeza e o seu organismo volte novamente a produzir neurotransmissores que te coloquem em bem-estar, em harmonia novamente. E o que é, então, a depressão reativa? Né? Então, a depressão reativa são acontecimentos das nossas vidas mesmos, impactos emocionais que nós sofremos, perdas que nós sofremos, né?
Então, eu sempre digo assim que nós somos tão bons, que nós não gostamos de perder nem peso, né? Então, qualquer coisa que gere perda vai gerar algum nível de tristeza. Então, diante de conflitos, diante de perdas que você tem ao longo da vida, ou em alguns momentos da sua vida, você precisa de tempo para elaborar isso. E você não dar esse tempo para elaborar, você não parar nesse momento para olhar para a sua dor, é um processo de conflito, porque o seu biológico vai pedir para você parar. O seu biológico vai pedir para você ficar um tempo com você mesmo. E se você não permite que isso aconteça, então você com certeza vai estender essa depressão por mais tempo. Por quê? Porque você não está dando a você a oportunidade de fazer o que você quer e o que você precisa. Então, tem muitas pessoas que ficam satisfazendo demais os outros e não se satisfazem. Tem muitas pessoas que ficam fazendo tudo pelos outros e não fazem por ele mesmo. E aí eles não se dão conta dessa dor, não se dão conta dessa tristeza. E aí essa depressão, ela pode começar a ser um benefício para essas pessoas. Porque o que acontece? Essa pessoa, então, agora, que sempre fez tudo pelos outros e não parou para olhar para a dor dela, começa a deprimir e começa a ter algum nível de atenção, algum nível de cuidado. Então, você acha que essa pessoa vai querer sair da depressão? Porque tudo que ela quer é ser cuidada, e não estão dando a ela essa oportunidade. Então, se não estão dando a ela essa oportunidade, o que ela vai fazer? Ela vai se manter ali no estado depressivo. Então, isso acontece e faz com que essa depressão piore, que essa pessoa aumente o estado depressivo porque ela quer cuidado. Outro processo de depressão é a depressão de compensação. Não. São conflitos inconscientes que eu tenho, eu não sei de onde vem essa depressão, então são pessoas que têm um conflito inconsciente, não estão conscientes de que estão com alguma tristeza ou têm alguma depressão e elas vão compensar isso. E como que essas pessoas compensam? Essas pessoas compensam sendo alegre demais, divertida demais, o bom humor demais, tudo é demais. Trabalha demais, sexo demais, compra demais. Então ela vai para um extremo, que às vezes a gente chama até mesmo de compulsão. E isso pode vir de estados depressivos, desse estado que a pessoa vive de depressão. Então, dar atenção para como eu estou lidando com a minha vida pode ajudar bastante a sair desses quadros depressivos e buscar essa origem da depressão e dar um tempo para esse luto, permitir que esse biológico pare, diminua esse metabolismo e você dê uma atenção para você e permita que o seu organismo equilibre. Então, o seu biológico vai se equilibrar se você se permitir ter alguns minutos de tristeza para não ter tristeza o resto da vida. Então, agora eu quero presentear você com um exercício para desativar a memória emocional da tristeza. Então, você pode parar, dar uma olhada para essa tristeza, sobre o que você está sofrendo, sobre que nível de tristeza você está. E nós vamos fazer um exercício chamado TFT, que é uma técnica para desativar memórias emocionais, muito utilizada, criada pelo Dr. Callahan, muito utilizada para estresse, para depressão, para ansiedade, para fobias, já foi usada em catástrofes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é uma técnica que pode realmente fazer com que você melhore. Só que ela só funciona se você estiver pensando e entrando realmente em contato com esse sentimento de tristeza.
Porque não é só bater nos pontos, nós precisamos que a nossa mente esteja conectada com isso e a nossa sensação também esteja conectada com isso. Então, se você se permitir, por alguns segundos, pensar nessa tristeza e permitir que ela esteja em algum lugar aí no seu corpo e tomar consciência dessa sensação, e aí você aplica esse exercício e essa tristeza pode diminuir ou até mesmo ir embora. Então pense nessa tristeza, onde está essa sensação, verifique de 0 a 10 quanto você tem dessa sensação, e vamos fazer então esse exercício agora. Então o exercício, eu vou tirar meu óculos para mostrar, então o exercício consiste em você primeiro bater na sobrancelha, né? Você vai bater nesse início de sobrancelha, depois você vai bater abaixo do olho, depois você vai bater abaixo do braço, na região dos mamilos, aqui. Depois você vai bater na clavícula. Então, você pega aqui o gogó, desce 2 centímetros, tem um pontinho aqui meio doído, e aí você vai bater aqui. Então, esses pontos vão ajudar você a soltar essa tristeza. Então, vamos lá, ó. Você pensa na tristeza, bate nesse ponto aqui, e ele precisa ter um ritmo. Continue pensando nessa tristeza, embaixo do olho, embaixo do braço, embaixo da clavícula, e depois você pode bater no ponto karatê. E faça isso usando ou os 4 dedos ou 2 dedos. E isso já vai ajudar você a melhorar bastante esse sintoma da depressão. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para você e que você melhore, né? Se você quiser mais alguma informação, deixa aí embaixo nos comentários, perguntas, seu e-mail, se você quiser receber um material de autossabotagem do TFT, eu posso estar mandando para você um link, e aí você vai aprender essa técnica mais completa, que outras coisas você pode fazer. Perguntas ou comentários, coloque aí embaixo e eu posso, então, estar retornando e falando alguma coisa para você. Um grande abraço, melhora e até uma próxima vez com alguma outra dica. Porque Nefesh é você melhor. Nos vemos em breve.